Intenção propósito, missa do domingo depois da Ascensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esse domingo depois da Ascensão, que faz memória do domingo na oitava da Ascensão, lembrando que Pio XII ele suprimiu algumas oitavas, como a oitava da Ascensão, a oitava da Santíssima Trindade, a oitava de Corpus Christi, conservando apenas a oitava de Pentecostes. Havia um entrucamento de oitavas que se encontravam, né? Então Pio XII achou por bem suprimir as oitavas desse mês e conservar apenas a oitava de Pentecostes, porque de todas as festas, Pentecostes é a festa maior. Essa festa que encerra o tempo pascal com a sua oitava. É uma festa muito importante porque é a festa da fundação da igreja. Então, o Papa Pio XII resolveu então manter a oitava de Pentecostes, graças a Deus, para a nossa alegria e para o bem da nossa alma. E a igreja nesses últimos domingos, podemos observar, nos coloca trechos daquele evangelho do capítulo 16 do Evangelho de João, que é uma despedida do Senhor dos discípulos. E nosso Senhor diz a eles que subirá aos céus e promete o Paráclito, ou seja, o advogado, o consolador, o defensor, o Espírito Santo. E então, a igreja, durante esta novena de Pentecostes, nos preparando para a festa de Pentecostes, com esses textos litúrgicos do Evangelho, por exemplo, também, os textos bíblicos, a igreja nos predispõe para a festa de Pentecostes, vai nos predispondo, nos preparando, nos introduzindo na festa de Pentecostes. Então, agora, estando já na novena, já estamos bem imbuídos do espírito de Pentecostes e já na expectativa de alguns dias celebrar esta grande festa na vida da igreja. Nosso Senhor diz no Evangelho que Ele vai para o Pai, e que Ele promete que não nos deixará órfãos, não nos deixará no sentido abandonados, porque Ele enviará o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dará testemunho de mim para vós. O Espírito que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho de mim. Ensina Nosso Senhor no Evangelho. E Nosso Senhor ainda faz uma advertência, que esse tempo do Espírito Santo, durante a ausência física do Senhor, que subiu aos céus, e agora está no seu lugar devido, desde toda a eternidade, este é o lugar dele, habitar nos céus ad exteram patris, à direita do Pai. Então ele volta para o Pai, porque Nosso Senhor não poderia ficar aqui eternamente. A eternidade não cabe na história. Então o eterno não pode durar eternamente no cronos, no tempo, na história do homem. Então ele assume o lugar devido a ele, subindo aos céus e estando à direita do Pai. Então, neste tempo que recebemos no Pentecostes o Espírito Santo, inaugura-se então o tempo da igreja, em que ele está presente através do seu Espírito. Ele é a cabeça da igreja, na qual somos os membros. O Espírito Santo é a alma deste corpo. É como a seiva de uma árvore. Então, o que dá vida à igreja, o que dá ânima, o que dá alma à igreja é a presença do Espírito Santo derramado nela no dia de Pentecostes. Diante dessa perspectiva, tudo aquilo que os discípulos aprenderam do Senhor, de que Ele então subiria aos céus e enviaria o seu Espírito, os apóstolos demonstram uma verdadeira perseverança. Nos dão testemunho de grande perseverança. Porque depois da subida do Senhor, eles poderiam, por exemplo, se dispersar. Poderiam apostatar, abandonar a fé. Como homens, por mais que fossem santos, poderiam abandonar a fé, poderiam abandonar a igreja. Claro que isso não frustraria os planos de Deus, isso não frustraria a igreja, claro que não. Porque Deus pode dispor de outros, se aqueles não querem se dispor. Porém, eles então perseveraram, nos dando um grande exemplo.
Mantiveram-se, ainda com medo dos judeus, as portas trancadas, em profunda oração, esperando o Espírito Santo. E aqui então, a igreja nos lembra sobre a virtude da esperança, a virtude teologal, ou a virtude sobrenatural da esperança, que é a esperança no céu. Lembramos lá do catecismo, né? Há 3 virtudes sobrenaturais: fé, esperança e caridade. Então a virtude deste tempo aqui, e a virtude que se sobressai, é a virtude da esperança. A esperança na pátria celeste, a esperança na vida eterna, a esperança do Espírito Santo. De modo que a esperança sobrenatural, ela é a base da nossa perseverança. Por isso que nós perseveramos na fé. Por isso que nós nos mantemos firmes na fé. Porque temos a esperança pela promessa do Senhor, que nos enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. A promessa do Senhor que Ele voltaria no fim dos tempos, como voltará, no dia e a hora que só o Pai sabe. E a promessa da vida eterna, da ressurreição da carne e da pátria eterna. Então, são muitos motivos sobrenaturais para a nossa esperança sobrenatural. Então, esta esperança é a base da nossa perseverança. Não só nestes dias litúrgicos, mas também para a nossa vida, até o termo da nossa vida neste mundo. Esta esperança é a base, é o sustentáculo da nossa perseverança. E a perseverança se dá de uma maneira muito simples, muito humilde. Não precisa fazer estrondo. É muito simples. O Espírito Santo, ele é simples, ele é silencioso. Não faz barulho. O grande estrondo foi em Pentecostes, chamando a atenção para o derramamento do Espírito Santo na igreja. A partir disso, então, o Espírito Santo é silêncio, é calmaria, tranquilidade. Ele paira sobre a igreja, ele paira sobre as almas, como pairava lá no livro do Gênesis, sobre as águas, antes de serem criados o céu e a terra. Então o Espírito Santo, ele paira sobre a igreja, paira sobre nós, com suavidade, né? Como diz a própria Sagrada Escritura, Deus não estava no vento, não estava no fogo, não estava na tempestade, estava na brisa suave. Deuses é suave, dizem os salmos, né? Deus é simples, Deus é suave. Então, silenciosamente, produziu-se na igreja tantos frutos como os santos, os mártires, os doutores, os papas, né? Tantos frutos do Espírito Santo na história e na vida da igreja. Tantos benefícios para a igreja que o Espírito Santo deu e até para o mundo. Tudo que a igreja realizou de bem para o mundo. Tantos frutos do Espírito Santo. Então nós, de nossa parte, devemos então perseverar, porque os frutos vêm com o tempo. O que nós devemos nos preocupar é simplesmente descansar na vontade de Deus, repousar na vontade de Deus, deixar que nosso Senhor esteja no controle de tudo, não querer ter o controle das coisas, descansar na vontade de Deus, se conformar com a vontade de Deus, e nisso buscar simplesmente a normalidade, não ficar buscando o extraordinário, o estrondoso, o que aparece, o que chama atenção. A simplicidade, a normalidade. Nós apenas queremos ser católicos de verdade. Nós apenas queremos a verdadeira missa católica. Nós queremos os verdadeiros sacramentos católicos. Nós queremos apenas a verdadeira Igreja Católica. Queremos a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Queremos a verdadeira devoção aos santos. Queremos a nossa piedade, nossa devoção, nossa vida em família católica, tendo liberdade para viver a fé católica e expressá-la exteriormente, nas ruas, com as nossas procissões, com as nossas ladainhas, com os nossos andores, né? Ir à Santa Missa aos domingos e dias santos, rezar o terço todos os dias, nos confessar frequentemente, comungar em estado de graça e com frutos. Nós queremos apenas a normalidade. Muito bem.
Nosso Senhor nos avisou sobre isso, que nós seríamos perseguidos. E nosso Senhor termina o Evangelho dizendo que eu vos disse tudo isso para que, quando acontecer, vós saibais que eu disse. E nosso Senhor chega a citar até nesse Evangelho que muitos os matarão, vos expulsarão das sinagogas, falando da perseguição dos judeus. O artífice do Concílio Vaticano II, do protestantismo do Vaticano II, da Revolução Francesa, de toda a reforma, todas as reformas, as deformas do Concílio Vaticano II, a sanha judaica contra a igreja, os expulsarão das sinagogas. E ainda nosso Senhor fala, muitos os matarão, julgando prestar culto a Deus. Muitos os matarão, julgando prestar culto a Deus. Quer dizer, por exemplo, a Igreja Conciliar, que nos persegue, não persegue pouco, né? Nós estamos contra uma estrutura grandiosíssima, né? Apenas porque nós queremos não fazer revoluções, mudar a Igreja Conciliar e protestar e fazer, não. Apenas porque estamos aqui querendo a normalidade. Não incomodamos ninguém, não fazemos guerra contra ninguém, não estamos xingando ninguém. Não estamos com cartazes nas ruas, nas portas da paróquia da Diocese de Osasco, fazendo protestos e xingando e chamando atenção para nós, não. Nós estamos apenas aqui, rezando, procurando uma vida normal. Muito bem. Nosso Senhor nos avisou. Quando nós queremos apenas a normalidade, o mundo inteiro, em sua sanha diabólica revolucionária, então se arma e se volta contra nós. É o demônio, é o mundo, né? Os inimigos da fé, eles se armam e se juntam e se avançam contra nós. Porque apenas queremos a normalidade. Porque apenas queremos ser católicos. Nós já tentamos ser católicos na Igreja Conciliar. E não conseguimos. Fomos proibidos até de rezar com piedade, tirar o sarro da nossa cara, porque queríamos rezar o terço, porque as mulheres queriam usar véu e vestido, porque os homens queriam se vestir bem para ir à missa, porque queriam ser verdadeiros pais de família, educar os filhos segundo a doutrina católica, preservando os filhos de toda a revolução, até dentro de colégio dito católico. Os pais tiveram que tirar seus filhos, estão tendo que tirar seus filhos, porque lá dentro da estrutura conciliar, seja na paróquia, seja no colégio dito católico, lá é proibido ser católico. Lá é proibido. Lá você pode ser judeu, você pode ser protestante, você pode ser muçulmano, você pode ser macumbeiro, você pode ser o que for. Mas católico, totalmente católico, ou seja, um católico tradicional, tal qual o catolicismo recebemos dos apóstolos, não, aí já é muita radicalidade, aí já é muito exagerado. Isso vai ofender os seus irmãos protestantes, vai ofender os seus irmãos judeus, vai ofender os seus irmãos muçulmanos, outras religiões. Não queremos isso. Então lá tentamos ser católicos, não temos como. Porque nós deveríamos estar lá agora, na paróquia. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Mas a crise que vivemos no mundo, e sobretudo na igreja, nos impede de estarmos lá na paróquia, que é o nosso direito. O direito que a igreja nos dá. Porque somos do corpo místico de Cristo, pertencentes à igreja, na fé católica e apostólica, inalterável, imutável e reformável. De modo então, caríssimos irmãos, que somos perseguidos, somos incompreendidos, somos difamados. Não digo isso no sentido de vitimismo, não. Digo isso no sentido de que é a realidade. E que nosso Senhor nos avisou, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Portanto, alguém que quer ser católico e tem o aplauso da maioria,
e tem muitos seguidores, e uma grande multidão que segue, que está junto, desconfie. Desconfie. Porque aqueles que mantêm a fé nos pequenos apostolados sempre serão poucos. Desconfiem daqueles que, clérigos, padres e bispos, que arrastam multidões. Desconfiem. Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito desordenados. Vivemos em tempo de caos, em tempos de inormalidade. A igreja vive um estado de exceção. Nosso país vive um estado de exceção, uma crise de autoridade, uma crise jurisdicional, a igreja também. Na sua estrutura física, no seu sentido físico, ou seja, o descatério de Roma, a diocese, a paróquia, né, o sentido físico, a visibilidade da igreja, a crise que se encontra é de grande desordem e inormalidade. De modo que se você quer a simples normalidade, simplesmente ser um católico, como o católico sempre foi, então esta igreja conciliar, essa falsa igreja, o mundo, os homens, a diocese, a cidade, o bairro, a paróquia, o colégio, o hospital, todos se voltam contra você. Porque você apenas quer ser católico e a revolução, ela desordenou tudo isso. A revolução, ela age na inormalidade. Ela age no caos. Então ela não tolera a ordem, a normalidade. Ela não tolera isso. E é isso que nós queremos. Porque Deus, quando criou todas as coisas de maneira ordenada. Deus, nosso Senhor, ao instituir a igreja sob os apóstolos, a hierarquia da igreja, São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, o Papa, os bispos, os padres, a cabeça da igreja, a hierarquia que é de direito divino, ordenou as coisas de tal maneira para que as almas, os membros do corpo de Cristo, então sejam beneficiadas pela cabeça que as dirige, para o bem de suas almas, para a santificação e salvação de suas almas. Então Deus, ao criar todas as coisas e ao instituir a igreja, tudo fez de maneira ordenada, normatizada, normalizada. Então a revolução do Concílio Vaticano II, a revolução presente no mundo, as grandes revoluções, as guerras, as ideologias, os regimes totalitários, tudo isso então foi incutido em séculos, desde a Reforma Protestante, pelo menos. Então todo este caos e toda essa desordem que está aí. E nós não queremos fazer revoluções e mudar tudo, não. Não adianta, isso aí é dar murro em ponta de faca. O que nós queremos simplesmente é, no ambiente que nós estamos, na nossa casa, na nossa família, manter a ordem na família, a hierarquia dentro de casa, a autoridade do pai sobre os filhos, a autoridade do chefe da casa, a cabeça da casa, a autoridade no apostolado, o padre, que é a cabeça da igreja, e o padre pertence à cabeça da igreja. Os fiéis, então, esperam do padre a sua solicitude sacerdotal. E se espera dos fiéis em relação ao padre a obediência dos fiéis, a docilidade dos fiéis, que é para o bem das próprias almas. De modo, então, que aqui, de maneira ordenada, nós rezamos, aqui temos silêncio, aqui temos respeito, temos ordem, temos modéstia, conforme a igreja nos ensinou e nos entregou. Então, é esta normalidade, nesta normalidade que está a nossa perseverança. É nesta normalidade que está a nossa perseverança. E estamos falando em termos da vida do nosso apostolado São Pedro de Alcântara, estamos vivendo tempos de perseverança. Tempos de dificuldades, de perseguições, de compreensões. Ataques do demônio, ataques óbvios, claros do demônio. Dá para perceber a sanha do demônio contra o nosso apostolado. De todas as maneiras, ele tenta destruir o apostolado. Aqui dentro já foi feito um mutim de fiéis revoltosos para destruir o apostolado. E todos eles saíram, o apostolado continua. O apostolado sofre todos os tipos de dificuldades,
de privações. E agora fomos aí surpreendidos com um terreiro de macumba bem aqui ao lado do apostolado, que todos os sábados, no dia de Nossa Senhora, batem aí a batucada, fazem um barulho tremendo, né, invocando demônios, e bem ao lado do apostolado. O demônio realmente tem a sua sanha, né, o seu ódio desse apostolado. Por quê? Porque nós só queremos a normalidade. E não devemos nos espantar, né? Devemos, mesmo com poucas pessoas, perseverar nas nossas procissões, nas nossas festas, nas missas, nas liturgias. Não só continuar, mas também avançar. Perseverar, esta é a perseverança. Continuar com aquela, buscando a normalidade, a simplicidade, né? O recolhimento, sabendo que esta busca, esse cultivo da vida interior, esse recolhimento espiritual que nós vivemos constantemente, incomoda muito. O nosso silêncio está incomodando o mundo, está incomodando a estrutura conciliar, está incomodando o demônio. Então o que nós temos que fazer é perseverar. Nossa vida interior, cada qual cuidando da sua alma, da sua santificação, cuidando da sua família, da educação dos filhos e da edificação da família católica, tá? Cada qual fazendo o seu trabalho, trazendo o seu sustento para casa, cuidando da família, se mantendo na fé, rezando o terço todos os dias, estudando o catecismo, né? Temos catecismo para isso aqui no apostolado, né? Mas cada qual também deve estudar individualmente. Devemos cada qual estar aqui no apostolado, nas missas, nas liturgias, nas novenas, nas procissões, nas festas, para nos manter unidos na fé. Se nós ficarmos isolados em casa porque está frio, porque choveu, porque estou cansado, porque então nós vamos esfriando. Precisamos de nos encontrar as famílias, precisamos estar juntos. Precisamos ouvir o incentivo do outro, precisamos ouvir, perceber a luta do outro, né, que está do nosso lado lutando também. Precisamos trocar experiências e ainda mais, precisamos ajudar-nos uns aos outros, né, incentivar-nos uns aos outros. Então este apostolado é um meio que Nosso Senhor nos deu, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque não é por nossos méritos. Apesar dos nossos pecados, nossas misérias, Deus, Nosso Senhor, é tão bom conosco, que nos deu este meio, já que não temos a paróquia, não temos a diocese, não temos os meios da estrutura visível da igreja, para manter e perseverar na fé. Então nós temos aqui essa estrutura alternativa, para então continuarmos perseverando, mantendo a fé, nos santificarmos e nos salvarmos. Então agora é o tempo da perseverança. Nós começamos o apostolado lá o ano passado, quando saímos da paróquia no ano retrasado, fizemos as mudanças, passamos por muitas coisas, o apostolado estava cheio de gente. Agora o apostolado tem então a tendência de se purificar. Então vai diminuindo as pessoas, não se assustem com isso. É um momento de purgação, é um momento de prova, é um momento de perseverança. Então, perseverando, com o tempo dará frutos. Hoje nós fazemos aí uma procissão com 15, 20 fiéis, para que as futuras gerações, seus filhos, seus netos, façam uma procissão com 100 pessoas, né? Com 500 pessoas, com 1000 pessoas. Assim começou a igreja. A igreja começou com 12, aliás, com 11. Com 11, porque um traiu. O próprio São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, o primeiro Papa, negou o Senhor 3 vezes. Então, a igreja é perseguida desde a era apostólica. De maneira que Nosso Senhor também foi traído, Nosso Senhor também foi incompreendido. Nosso Senhor foi abandonado na cruz. Foi abandonado, os próprios apóstolos, eles abandonaram, saíram correndo com medo de serem presos. Só ficou ali na cruz Nossa Senhora e São João. Não esqueçamos dessas verdades. Não esqueçamos isso.
Então nós também, como aconteceu com o Senhor, deve acontecer com a igreja. Por isso que Nosso Senhor fala das perseguições. O que aconteceu com o Nosso Senhor deve acontecer conosco. A incompreensão dentro da própria família, dos próprios parentes, né? O olhar torto para nós, ou o olhar de depreciação, de desprezo para nós, a chacota na rua, seremos preteridos no ambiente de trabalho, seremos os passados para trás, porque temos fé, porque apenas queremos ser católicos, só porque apenas queremos a normalidade, porque nós temos um jeito diferente, somos mais silenciosos, somos mais voltados para as coisas espirituais, né? Nós somos mais compenetrados, nós gostamos das coisas mais profundas, gostamos das santas leituras, gostamos da cultura católica, temos um comportamento, às vezes não percebemos, mas nós temos um comportamento diferente da pessoa simplesmente mundana, né? Que é cheia de ansiedades e de dispersões, não se concentra em nada, não interioriza nada, não busca a verdade, né? Então está sempre em choque. Tem pessoas que andam na rua, parece que está carregando uma escola de samba, né? Um barulho que não sabe de onde vem, só do fato dela andar na rua. Então nós temos esse jeito que atrai olhares, né? Olhares raivosos, olhares de incompreensão, de desprezo, mas também olhares de admiração. Quando vê uma moça modesta andando na rua, muitos ficam olhando, nem sempre é olhar de reprovação, muitas vezes também olhar de admiração, né? Muitas vezes é um olhar de aprovação. Então aqui está o nosso apostolado, caríssimos irmãos. Agora, na época de Pentecostes, devemos lembrar da missão da igreja de buscar as almas, de serem pescadores de homens, o que também nós devemos fazer, pescar as almas. Não podemos passar um dia sem pensar em alguém, rezar por alguém e estar em constante contato com essa pessoa, trazendo-a para o apostolado, para a confissão, para a Santa Missa, para a comunhão, né? Aquele casal que está lá juntado, não casaram na igreja, fazer o apostolado com aquele casal, fazer o apostolado com aquela família, olha aqui, deixa lá, fazer um apostolado com aquela pessoa que está precisando de um auxílio, que tem um enfermo em casa, precisa batizar um filho, né? Fazer apostolado com essas pessoas, tantas almas que gostariam de estar aqui e nem sequer conhecem o apostolado, porque nos falta fazer um apostolado verdadeiro junto a essas almas, na internet, se postando na internet, claro, né? Compartilhando tudo aquilo que o padre posta na internet, sim, isso é muito importante, mas também o corpo a corpo é o mais importante. É o corpo a corpo, é abordar cada pessoa que está perto de nós, é conversar, é explicar, é acolher, é dizer a verdade, na verdade dura, dizer a verdade na lata, na cara, né? Com humildade e com caridade, humildade e com caridade, mas dizer a verdade. Então as pessoas perceberão na nossa vida que somos pessoas de alma simples, que não temos presunções, que não queremos fazer nada de extraordinário. Nós apenas queremos ser católicos, ser santos e nos salvar. É apenas isso. E que para isso enfrentamos a corrente do mundo inteiro contra nós. Encontramos uma correnteza esmagadora contra nós. E essas almas perseverando, que nós estamos ali perseverando, lutando, elas percebendo nossa perseverança, elas percebendo então a nossa luta, elas então vão se converter com a graça do Espírito Santo. Vão se aproximar dos sacramentos. Vão se aproximar da verdadeira fé. Portanto, caríssimos irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que nessa novena de Pentecostes ela nos encha de santa esperança, de esperança sobrenatural, que sejamos cheios de alegria, de gratidão a Deus, que estejamos cada vez mais imbuídos desse espírito pascal, desse espírito do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, que possamos assim então viver a nossa vida com o nosso trabalho, com os nossos deveres, cuidar da família, educação dos filhos,
repletos da graça do Espírito Santo, abertos ao Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, né? Que Ele nos dê os seus 7 dons, que Ele produza em nós os seus frutos, né? Que o tempo, a perseverança, vai nos dando aquela robustez, vai nos dando aquela base sólida nos princípios católicos, né? Nos ditames do Evangelho, nos ditames da doutrina da moral católica. Então isso vai como uma árvore que é bem edificada, que tem raízes profundas, a tradição, né? Esse tronco forte, robusto, então, vai então estendendo seus galhos, suas folhas e seus frutos. Então, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, então, que nos inspire santos propósitos nesses dias da novena, diante de Pentecostes que se aproxima, e que ela nos dê a graça, então, de colocar esses propósitos todos os dias, né, em prática, para que produzamos muitos frutos a seu tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.